Fala, professor! A dúvida de hoje é do nosso amigo Hugo Pedrosa, tá? Ele mandou uma pergunta, né? Dizendo, professor, como é que eu faço para entrar numa das Big Four, né? Então, para quem não sabe, Big Four são consideradas as 4 maiores empresas de auditoria, né, e consultoria do mundo. Então, hoje nós temos a Pricewaterhouse, a KPMG, a Deloitte, Ernst Young, ok? Então, essas são consideradas as Big Four. Então, Hugo, o primeiro passo é o seguinte, né? Eu não sei que momento que você está, né, na sua vida acadêmica, profissional, mas eu vou partir do princípio que, de repente, você ainda é um estudante de ciências contábeis, né, porque você não colocou isso aí na sua pergunta, e que você quer começar a carreira aí de auditoria ou consultoria como trainee. Então, o primeiro passo é você dar uma olhada no site dessas grandes empresas para saber qual é o período de inscrição do processo seletivo, tá? Geralmente essas grandes empresas elas fazem 2 processos seletivos por ano e são processos relativamente longos, tá? Eu lembro que na minha época eu me inscrevi em agosto de 91 e eu fui contratado em março de 92, né? Então foi um processo bastante longo. Então assim, o que eles avaliam? Tecnicamente, a sua experiência profissional, ela não é um pré-requisito. Claro que quando você tem uma certa vivência, isso acaba ajudando, mas não é um pré-requisito, tá? Principalmente porque essas grandes empresas, elas contratam um trainee e internamente eles acabam formando você como profissional, né? Então você vai receber uma carga de treinamento muito grande, técnicas, né? Cursos técnicos. E além disso você também vai ter outros treinamentos para você entender o que é auditoria, para você entender a filosofia da empresa, né, que você vai estar trabalhando. Então essa questão profissional, ela pode ser um diferencial, mas ela não é um pré-requisito. Agora, o inglês é muito importante. Então, por exemplo, se você tem o inglês de intermediário para avançado, isso daí é bastante relevante no processo seletivo, tá? O que eu acho e que eu considero mais relevante de tudo é a questão da sua atitude, do seu comportamento. E isso vai ser avaliado, né, nas entrevistas que você vai fazer pelo RH, você vai participar de dinâmicas de grupo. Então o que é muito avaliado dessas grandes empresas é isso, né? É a atitude, o comportamento. Será que esse trainee, esse futuro trainee, ele tem uma atitude de liderança? Será que ele tem uma postura de trabalhar bem em equipe, né? Será que ele respeita essas divergências, essa diversidade que existe? A questão da resiliência, né? Será que ele está preparado? Ou será que ele tem o perfil de aguentar a pressão? Porque o trabalho de auditoria, ele é muito assim, né? A gente tem uma carga excessiva de trabalho, a gente tem pressão de todos os lados, então eles avaliam muito esse quesito. Por quê? Porque como eu te falei no começo desse vídeo, você vai receber uma carga muito grande de treinamentos, e isso para uma empresa de auditoria é um grande investimento. Então ela não pode de repente colocar todas as fichas investindo em treinamento, em capacitação, se a pessoa não tem um perfil, né, adequado ao ramo de auditoria, né, ao trabalho de um auditor, tá? Então, o que eu avaliaria assim para um trainee é muito isso. Primeiro, se você tem um inglês bom. 2, se você tem uma experiência profissional, isso conta, mas não é determinante, que eles vão te treinar. Mas o mais importante é o seu perfil, né? É a sua atitude, é o seu comportamento. E quando eu digo comportamento, não entenda você ser serinho, você ser chatinho, você ser todo dentro de uma caixinha. Não é isso. É atitude mesmo, é como que você lida com a diversidade, como é que você lida com pressão, como é que você lida com desafios, porque no nosso ramo de auditoria, os desafios são constantes, né? Então, como é que você encara isso? Tá bom? Então, minha recomendação é essa.
E caso você não consiga numa Big Four, né, que foi o teu foco aí, eu espero que você consiga, lógico, não desista, mesmo que você entre numa empresa de médio, pequeno porte, né, vá em frente. E depois você tenta fazer uma transferência, que também é muito comum, né? A gente sabe que o turnover do pessoal da auditoria, ele é muito grande. Ele é grande por dois motivos. Aproveitando aqui o vídeo para falar disso, né? O primeiro motivo é assim, eu não me adaptei à auditoria, saio da empresa, tá? Então, o primeiro grande motivo do turnover é que a pessoa às vezes não se encaixa, não se enquadra, não é aquilo que ela esperava, enfim. E o segundo grande motivo é o turnover voluntário, né? É aquele onde o próprio profissional ele decide sair. E o mais curioso, né, através de pesquisas, né, eu até vi uma palestra de um professor da USP recentemente que ele disse isso, né, que ele fez uma pesquisa para entender por que tem essa rotatividade de profissionais na área de auditoria. E o segundo grande motivo é esse, é o voluntário, é aquele auditor que às vezes trabalha numa Big Four e ele migra para uma auditoria de médio e pequeno porte. Aí você para e pensa, pô, o cara sai de uma grande para ir para uma média e pequena. Às vezes o plano de carreira dele fez com que ele migrasse, né? Às vezes até para alcançar a sociedade mais rápido, enfim. E o contrário também. Tem muita gente que migra de uma pequena, média empresa de auditoria para uma Big Four, tá certo? Isso é essa transição entre empresas de auditoria. Outro motivo do turnover, que é voluntário, é porque você sendo um auditor, você, pelo mercado, você é muito bem visto, né? Tamanho esse aprendizado que eu falei, tamanho o desafio que você tem na carreira, tamanha pressão. Então o mercado ele vê com bons olhos quem passou, quem teve uma experiência com a auditoria. Então outro motivo da grande saída de auditores das empresas de auditoria são convites, né, de empresas que elas fazem para nós como auditores, porque ela entende como é que funciona esse mercado de auditoria, ela entende qual a capacitação de um profissional da auditoria e nada melhor do que ela contratar pessoas qualificadas, capacitadas, tá? Então assim, eu sempre falo para os meus alunos que pensam em ir para a área de auditoria para seguir em frente, muito desafio, muito trabalho, mas a gente tem a contrapartida, né, que é o aprendizado, sabe, o seu desenvolvimento profissional, o seu desenvolvimento como pessoa, né? Você começa a ter muita referência do que é bacana, aquilo que não é bacana. Então isso vai te enriquecendo assim de uma forma eu não consigo nem mensurar, tá certo? E o mercado, como eu falei, ele começa a te ver com bons olhos, beleza? Então fica aí minha dica, Hugo, eu espero ter contribuído aí com você nessa sua tomada de decisão, tá? Se é isso que você quer, eu incentivo você a continuar a buscar esse sonho, enfrentar, aguentar, invista, entenda assim, você vai investir na sua carreira profissional, beleza? Então desejo sucesso para você sempre, um grande abraço, valeu!